Ei, meus amados irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Eu quero compartilhar com meus irmãos um princípio que é preciso sempre estarmos falando até que cheguemos a esse lugar de maturidade e passamos a andar com Deus de maneira aprovada. O que nos aprova diante de Deus é a nossa fé, né? A nossa fé nos faz permanecer diante do Senhor, a nossa fé nos leva a uma vida de obediência, a nossa fé em Deus nos livra da soberba, porque a fé é dependência, é estar dependente de Deus, é estar em plena dependência do Senhor. Nós precisamos crer, e essa fé, ela precisa ser trabalhada por meio da pregação da palavra. À medida que aprendemos a palavra de Deus, à medida que nós aprendemos a usar a nossa fé, nós vamos exercitando e vamos amadurecendo, e vamos chegando a um varão perfeito, a um homem que passa por este mundo, recebendo a intervenção de Deus, chegando no lugar que Deus quer, sendo aquilo que Deus quer, fazendo aquilo que Deus quer. Então, o meu desejo nessa noite é, mais uma vez, compartilhar este princípio tão importante. Não desejo ser repetitivo, né? Já falamos várias vezes nesse texto, mas pretendo reforçar esse princípio que o Senhor tem nos ensinado. Filipenses 4:6 diz assim, vamos ler do versículo 5 em diante, diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Não andem ansiosos por coisa alguma. Nós vivemos, amados, em um mundo de tribulação. Quem não tem problema nessa noite, né? Quem não está passando por dificuldade nessa noite? Todos nós estamos sempre enfrentando lutas, problemas, crises, dificuldades, mas nós somos o povo de Deus. Nós cremos num Deus que prometeu cuidar de nós. Nós estamos diante de um Deus que prometeu suprir nossas necessidades. Nós conhecemos esse Deus e sabemos que Ele é o Deus que conhece todas as coisas, conhece todas as nossas necessidades, que cuida dos passarinhos, cuida da natureza que Ele criou e prometeu também cuidar de nós. Por isso, Deus não é da vontade de Deus, desagrada a Deus andarmos ansiosos. Mas como eu disse, com tantos problemas, como não ficar ansioso? O problema da ansiedade é que a ansiedade, ela te leva a você ter atitudes e tomar decisões na tua vida que vão te afastar do Senhor, por causa do medo, por causa do temor de faltar alguma coisa, ou o desejo de sair do lugar de sofrimento. Muitas pessoas, elas cedem à iniquidade, elas vão pelos caminhos de iniquidade para se livrar dos seus problemas. Outras pessoas tomam decisões que futuramente vai comprometer a vida delas com Deus, o tempo dela com Deus, vai comprometer a sua família, o seu casamento. Andar preocupado certamente vai te levar a você tropeçar. Sem falar que já é conhecido por nós, o povo de Deus, mas por todos, é conhecido por todos, que viver ansioso gera doenças, gera enfermidades no corpo, gera doenças emocionais. Não devemos andar ansiosos, não devemos andar preocupados. Deus não quer. O Senhor diz assim: os gentios, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não conhecem a Deus, eles andam dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, mas nós somos o povo de Deus. Jesus disse que quando estivéssemos preocupados,
Deveríamos olhar para a criação, porque a criação mostra como que Deus é um Deus cuidadoso. Deus mantém a sua criação, Deus supre o alimento para os animais, Deus mantém o sol, Deus mantém as estações, tudo para que a natureza se mantenha funcionando perfeita. E Jesus diz: se Deus faz assim com a natureza, Deus não vai fazer com vocês? Deus nos ama tanto que, por amor a nós, Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz no nosso lugar. Deus nos ama tanto que Ele nos deu o seu Filho. Como que Ele não vai suprir todas as demais necessidades? Não posso andar preocupado. Mas como que eu venço a preocupação? Como que eu venço a ansiedade? O texto diz que eu devo orar. Que eu devo orar e orar com todo tipo de oração. Eu devo colocar diante de Deus, expor para Deus, entregar para Deus as minhas necessidades. O povo de Deus é o povo que ora. Nós aprendemos assim que nós ingressamos no reino sobre a oração. A oração nos mantém conectados com Deus. A oração é o meio pela qual comungamos com o Senhor. É por meio da oração que nós adoramos e recebemos a direção de Deus. E a oração é o caminho pela qual nós vencemos a vida. Aquele que ora, aquele que entende, aquele que crê que Deus responde à oração, é uma pessoa vitoriosa. É uma pessoa que tem vencido o mundo, que tem vencido o pecado, que tem vencido o diabo, que tem vencido as lutas. A oração é uma ordenança do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos orar sempre, orar em todo tempo. E é quando estamos orando e entregando para Deus os nossos problemas que nós recebemos a vitória contra a ansiedade, contra a preocupação, e nós recebemos vitória na nossa vida. O texto diz que devemos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Embora Deus já saiba de tudo que estamos passando, quando nós oramos e dizemos: olha, Senhor, minha vida está assim, eu estou passando por isso, eu estou passando por essa necessidade. Quando você vai a Deus e você coloca isso diante do Senhor, você está mostrando que você crê nele. Você está mostrando a dependência que você tem dele. Né? Um texto que eu gosto de ler sempre aqui com Filipenses 4:6, é 1 Pedro 5:7, que diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E o versículo 6 diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, no tempo propício, ele nos exalte. E eu entendo isso, eu não tenho dificuldade de entender isso, como pessoa, como um cristão, porque geralmente é assim: quando os problemas começam a vir, minha cabeça fica a milhão, eu tentando encontrar solução, eu tentando buscar uma saída para aquilo que eu estou passando, e muitas vezes passam dias eu nem oro por aquilo, passam dias eu nem me dedico a orar e a pedir a Deus sobre aquilo. Tiago vai dizer: vocês não recebem porque vocês não pedem. Vocês não recebem porque vocês não pedem. Jesus diz: aquele que pede, recebe. Então está muito claro na palavra que só tem resposta de Deus quem pede a Deus. Só recebe intervenção de Deus quem busca a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aquele que busca, encontra. Esta é a promessa de Deus. E a gente vai vivendo a vida, a gente vai tentando de um lado para o outro. Então, quando eu vivo dessa forma, eu estou dizendo para Deus: eu não preciso de ti, ou deixa comigo que eu resolvo meus problemas. Mas nós não somos nada, irmãos. Nós somos pó, nós somos cinza. Se tentarmos levarmos a vida longe de Deus, nós vamos cair. A vida vai nos esmagar, a vida vai nos derrotar. Né? O texto diz, se eu não me engano, é o Salmo 19, eu não lembro na verdade, diz que uns confiam em carro, em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Eu sempre fico pensando, sabe, uns se encurvam e caem. Isso me faz lembrar uma pessoa cheia dos seus problemas, sucumbida, mergulhada na impossibilidade da sua vida,
sabe, não aguenta mais tanta pressão, não aguenta mais a necessidade que tem, e ela vai adoecendo, ela vai se prostrando. Mas nós conhecemos o Senhor. Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Eu vou aliviar vocês. É o que diz o versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações. O apóstolo está ensinando, a igreja está dizendo: olha, não fique ansioso, não ande preocupado, vai orar, coloca isso diante de Deus, e Deus vai acalmar o seu coração, Deus vai trazer paz para o seu coração, Deus vai guardar a sua mente, Deus vai tranquilizar a sua mente, porque nós ficamos assim aflitos, a mente não para de pensar, o coração fica triste, angustiado, pesado, mas o Senhor está dizendo: olha, quando você vai orar, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que ele não diz somente a paz de Deus? Ele diz a paz de Deus que excede todo entendimento, porque estamos falando de algo sobrenatural. Jesus disse aos seus discípulos: eis que vos dou a minha paz, não como o mundo dá. A paz do mundo, a paz natural, a paz humana, é quando você não tem guerra, é quando você não tem problema, você não tem luta, você não tem sofrimento, você tem paz. Por isso que é muito raro você ter paz do mundo, por isso que as pessoas lá fora não têm paz. Mas a paz de Deus, ela vem sobre o teu coração, mesmo que as lutas ainda permaneçam, mesmo que as dificuldades ainda permaneçam, a paz de Deus, ela é sobrenatural. Deus te tranquiliza, Deus te acalma, Deus acalma a sua mente, Deus traz paz para você, mesmo que as coisas não tenham mudado. E por que Deus assim faz? Porque quando Deus te dá a paz, Ele está dizendo: meu filho, os seus problemas eu já estou resolvendo. A paz de Deus, ela vem antes da solução dos problemas. Eu vou exemplificar para você com duas passagens bíblicas. Por exemplo, o que nós falamos alguns dias atrás sobre Ana. Quando Ana vai diante do Senhor e pediu ao Senhor um filho, ela que era estéril, e ela clama a Deus, ela derrama a sua alma diante do Senhor, ela recebe a bênção do sacerdote, ela se levanta, a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste. Ela se levanta, ela já não está mais triste, já não está mais abatida, ela come, ela se alegra diante do Senhor, ela vai para casa feliz, mesmo que ainda não estivesse grávida. Ela vai engravidar alguns dias depois, alguns meses depois, mas antes mesmo dela conceber o seu filho, ela já tinha paz e já tinha alegria no seu coração. Você entende como Deus faz na nossa vida? Porque se não for assim, não é fé. Se você vai ter paz e alegria quando a bênção chegar na sua mão, não é fé. Bem-aventurados que não viram e creram, não foi o que foi lido aqui? A fé é certeza do que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então a paz vem no teu coração como confirmação de que Deus ouviu tua oração. Você vê quando Josafá vai diante do Senhor e ele diz: Deus, olha esses reis que vêm contra mim, eu não tenho força para resistir, eu não sei como vencê-los, os meus olhos estão em ti, Senhor. E Deus responde: olha, eu vou lutar por você, eu vou guerrear no seu lugar, não se preocupe. No outro dia ele vai para a guerra, mas não vai abatido, não vai triste, não vai angustiado, no coração dele tem paz, ele tem certeza de que Deus cumprirá a promessa. Ele vai para a guerra louvando, ele vai para a guerra adorando o Senhor, e quando ele chega lá, os inimigos já tinham sido derrotados, a guerra já tinha sido ganha. Nós temos que entender que somos filhos de Deus e não podemos deixar de viver pela fé. Estamos humanizando muitas coisas, estamos dependendo mais dos médicos, mais dos medicamentos do que de Deus. E longe de mim tentar te passar a ideia de que você não deve tomar remédios ou ir aos médicos, mas parece que se confia mais no médico e nos remédios que em Deus. Nós temos perdido o caminho da oração. Sou criado na igreja, tenho mais de 40 anos, e eu via o povo do passado resolvia os seus problemas com oração. A igreja do passado resolvia os seus problemas com oração. Quando o irmão chegava, quando a crise chegava no lar do irmão, quando os problemas assolavam a vida do irmão, a vida da irmã, ela ia para a oração.
e era jejum, e era lágrimas, e era clamor, e era súplica, e buscava a Deus de madrugada, e buscava a Deus de manhã, e buscava a Deus à tarde, não é? Era comum a gente ficar brincando que as pessoas tinham um calo no joelho de tanto tempo que passavam ajoelhadas orando. E você olha para o passado, era um povo vitorioso, não tinha depressão, não tinha síndrome do pânico, não tinha ansiedade, era um povo que não tinha o conforto que a gente tem, não tinha os recursos que nós temos, mas faziam muito mais a obra de Deus, eram muito mais valorosos diante do Senhor, era um povo abençoado, a família estava na presença de Deus, as esposas que tinham os maridos que não eram crentes, os maridos crentes se convertiam, os maridos crentes que tinham esposas não crentes, as esposas se convertiam, os filhos vinham para a presença do Senhor, era uma igreja triunfante e vitoriosa. Hoje nós temos internet, hoje nós estamos na live, tem televisão, tem teclado, tem tudo, e nós não temos estes testemunhos para contar. Deus mudou? O Senhor deixou de ser Deus? A Bíblia diz, o Senhor diz, eu, Senhor, não mudo. Deus não muda, mas nós mudamos. Nós não oramos o suficiente. Não cremos em Deus. A verdade é essa, nós não cremos em Deus. Não cremos que Deus vai de fato nos ajudar, não cremos que Deus realmente vai abençoar a nossa vida. E estamos vivendo e sofrendo e sendo esmagados pelos problemas, pelas dificuldades. Amados, nós temos que mudar. Nessa noite nós precisamos olhar para o alto, o nosso socorro vem do alto. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É Deus que faz a obra na minha vida. É o Senhor que faz a obra na sua vida, no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, mas Deus tem bênçãos para os seus filhos. O Senhor tem vitória para derramar sobre os seus filhos, sobre o seu povo. O povo de Deus sempre foi um povo abençoado. Embora o povo de Deus enfrentou muitas lutas, mas a igreja sempre foi triunfante, Israel sempre foi triunfante, e eles sempre venciam quando eles se voltavam para Deus de todo o coração, e clamavam o Senhor, e oravam, e buscavam a face de Deus. Deus sempre respondeu o seu povo. Deus não mudou. Deus não mudou. O texto diz, não andem preocupados, não ande ansioso, pela oração, pela súplica, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu não sei como você se encontra nessa noite, eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas eu te convido a você entregar nessa noite a tua vida ao Senhor, entregar para Deus aquilo que te aflige. Fala com toda sinceridade, seja claro em expor, Deus, olha, o problema é aqui, está acontecendo isso, eu me sinto dessa forma, mas meu Deus, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá a vitória, Senhor, me abençoa, e ora, e ora, e ora, até você sentir que esvaziou todo o seu coração. E quando você se levantar, levante recebendo a paz de Deus. Deus já me ouviu, Deus já me ouviu, o Senhor vai me responder, o Senhor já me escutou. Jesus disse, quando você orar, creia que você vai receber, e assim será, e assim será. Jesus chega a dizer, não fique orando, repetindo orações, como rezas vazias, como os pagãos que oram, achando que por muito falar eles serão ouvidos. Não é assim. Vosso Pai conhece o coração de vocês, sabe do que vocês precisam. Não é que a gente vai estar ali, sabe, rezando uma coisa mecânica. A gente vai estar abrindo o coração e colocando diante do Senhor. E o texto diz, a paz de Deus, ela vai encher o seu coração. Deus quer encher o seu coração de paz. O Senhor quer encher o seu coração de paz. Existe um salmo que eu sempre gosto de estar lendo com vocês, é o salmo de número 4. O salmo 4, os comentaristas, os estudiosos, né, os especialistas, eles dizem que é aquele momento da vida de Davi que Absalão usurpa o trono, e Absalão persegue o seu pai. É um momento terrível na vida de Davi, mas aí Davi vai dizer essa palavra aqui, olha, no versículo 7 diz assim, encheste o meu coração de alegria,
alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. O salmista está em crise, mas ele coloca diante de Deus o seu problema, ele clama ao Senhor por socorro, e ele diz: o Senhor encheu meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. As pessoas têm alegria quando têm fartura de trigo e de vinho, né? Era do trigo e do vinho que eles viviam naquele tempo. As pessoas hoje têm alegria quando o dinheiro cai na conta, quando não tem ninguém doente em casa, quando as coisas estão indo tudo, meu Deus, indo tudo muito bem. Mas quanto tempo conseguimos viver uma vida assim? Por quanto tempo nós conseguimos viver um tempo assim? É difícil, amados. Ou seja, não tem alegria nesse mundo. Por isso que você vê os vícios, né? A pessoa vai entorpecer os seus sentidos para não sofrer. Ela vai se entorpecer para ela não sentir o sofrimento. Mas o salmista está dizendo: Deus, mesmo na crise que eu estou vivendo, o Senhor encheu meu coração de alegria. Esta alegria é sobrenatural. É a paz que Jesus dá, que é sobrenatural. E ele diz que é uma alegria maior do que a alegria que a fartura proporciona, porque é uma alegria, é uma paz que vem como confirmação do amor de Deus por você. Você saber que Deus te ama, você saber que Deus está te ouvindo, você saber que Deus vai fazer obra na tua vida, isso é algo maravilhoso. E ele diz: o Senhor encheu o meu coração de alegria, e diz no versículo 8: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olha a palavra do Senhor, irmãos. Os crentes hoje, para dormir, se entorpecem de remédios. O crente hoje, para dormir, precisa de medicamento para conseguir dormir. O que está acontecendo conosco? Novamente, eu não estou sendo contra os remédios, amados, só estou refletindo, porque o salmista tinha todos os motivos para estar desesperado. O filho usurpou o trono, o filho queria matá-lo. Olha que crise. Vocês conhecem essa passagem bíblica? E ele está dizendo: Deus, eu clamo a Ti, eu suplico ao Senhor. E à medida que ele ora, à medida que ele clama a Deus, o Senhor o conforta, o Espírito Santo o visita, ele se enche de alegria e ele diz: eu vou me deitar em paz, porque o Senhor é o meu protetor. Eu vou me deitar em paz, porque o Senhor é meu provedor. Eu vou me deitar em paz, porque o Senhor me faz viver em segurança. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. Nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos confiar em Deus, entregar a nossa vida ao Senhor e confiar em Deus. E confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós lemos o texto: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Mas eu queria ler para vocês aqui um detalhe ainda. Lá em Filipenses 4:6, eu li o versículo 5. Existe um livro do autor Max Lucado, acho que esse é o nome desse autor. Eu não lembro o nome do livro, mas é sobre ansiedade. E ele dizia que esse versículo 5, quando diz assim: perto está o Senhor, e tem um ponto final aqui na tradução para o português, ele diz que isso daqui foi um erro, porque a ideia lá no original, segundo Max Lucado, é de que perto está o Senhor, por isso não andem ansiosos. Não andem ansiosos, porque parece que está desconectado, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Aí passa para o versículo 6, não andem ansiosos. Mas ele diz que, na verdade, esse perto está o Senhor, era para estar lá no versículo 6. Perto está o Senhor, vírgula, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque perto está o Senhor. Se o Max Lucado está certo ou não aqui na interpretação lá do grego para o português, a verdade é que o Senhor prometeu estar conosco. E a razão pela qual eu não me desespero é porque o Senhor prometeu estar comigo todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida o Senhor prometeu estar comigo. É preciso crer nisso para que você usufrua da bênção desta promessa. Da bênção desta promessa. O Senhor está conosco. Certa vez
os seus servos estavam tão desanimados porque precisavam fazer algo tão grandioso e não tinham dinheiro. Não tinham dinheiro. Estou falando lá do tempo de Ageu, do Zorobabel, sacerdote Josué, sumo sacerdote Josué. E eles olhavam para os recursos, não tinham o suficiente para reconstruir o templo. O Senhor disse assim: eu sou convosco. Eu sou convosco. Não desanime, eu sou com vocês. Aí o Senhor diz assim: minha é a prata, meu é todo o ouro do mundo é meu, eu sou convosco. É como se Deus dissesse assim: vocês estão preocupados com a falta do dinheiro, mas o dono do ouro e da prata está com vocês, está presente na vida de vocês. E eu me pergunto, Deus é só o dono do ouro e da prata? Deus é dono de tudo. O Senhor está conosco. Aquele que multiplica os pães está conosco. Os discípulos foram repreendidos pelo Senhor, porque eles tinham que atravessar o mar, o lago da Galileia, e se esqueceram de levar pão. Iriam para um lugar deserto, o plano era ir para um lugar deserto, ficar lá muitos dias no lugar deserto, e eles eram os responsáveis por comprar os pães, por fazer, para preparar, né, os recursos, porque Jesus pregava, a função deles era preparar isso, e eles conseguiram falhar nisso, pregar, expulsar demônio, curar enfermo, atender a multidão, tudo era trabalho de Jesus. O trabalho deles era só preparar o pão para quando o Senhor fosse para o lugar deserto, tivesse pão, tivesse mantimento, para o Senhor ficar lá o tempo que fosse suficiente, para treiná-los, para o Senhor descansar um pouco. Mas eles falharam, eles não levaram pão, só tinha um pão para 13 pessoas. E eles estão lá no barco, um culpando o outro. O culpado é você, o culpado é você, você que tinha que ter trazido pão. E uma brigaiada lá, tudo falando baixinho. Aí o Senhor vai saber, vai chamar a sua atenção. E Jesus está lá, Jesus está escutando, Jesus está percebendo. Jesus, o que está acontecendo aí? Parece criança, né? O que está acontecendo aí? Senhor, vou falar a verdade, olha, o João esqueceu de trazer pão. Não, foi o Pedro, e não sei o que, começou a brigaiada. O Senhor ficou muito indignado. O Senhor disse: vem cá, quando de nós estávamos naquele determinado lugar lá no deserto, quantas pessoas tinham lá? Ah, Senhor, para mais de 10 mil pessoas. Quantos pães tinham? 5 pães, Senhor. E o que aconteceu quando eu abençoei? Senhor, a multidão comeu e ainda sobrou 12 cestos. E na segunda vez? Ah, Senhor, tinha para mais de 10 mil também. Quantos pães tinha? Tinha tantos pães. E quantos vocês levantaram? Por que vocês não compreendem? Por que vocês se mantêm na incredulidade? Então, o Senhor está conosco. O Deus que tudo pode está conosco. O Deus que tudo pode, o Deus que pode multiplicar, curar, abençoar, resgatar, levantar, restaurar, o Deus que abre todas as portas, o Deus de todo recurso, o Deus que é a fonte de toda bênção, está conosco. Caminha conosco, Ele anda conosco, com aquele que é fiel, com aquele que obedece, com aquele que é um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro. Meu amado irmão, você é sincero diante do Senhor, você tem servido a Deus, você está passando um momento de dificuldade, você está passando um momento de provação, não é porque Deus te abandonou, Deus nunca te abandona, Deus nunca te deixará. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas não deveríamos perder o nosso ânimo. O Senhor está com você. Entregue nas mãos de Deus as suas preocupações, entregue nas mãos de Deus as suas angústias, entregue nas mãos de Deus aquilo que te atemoriza, aquilo que te faz ficar preocupado. Entrega teus medos nas mãos do Senhor e confia nele, Deus vai encher o teu coração de paz, Deus vai te dar um sono tranquilo, Deus vai te dar paz na alma, Deus vai te dar descanso na alma, e não vai te faltar nada. Ele vai abrir as portas que estão fechadas, Ele vai romper com teus inimigos, Ele vai te conceder a vitória que você precisa, porque o nosso Deus, Ele sabe cuidar de nós. O nosso Deus morreu na cruz por nós, Ele nos ama e prometeu cuidar de cada um de nós. Agora não ande ansioso, vai orar. A Bíblia diz: está alguém alegre? Cante louvores. Está triste? Vai orar. Está triste? Vai orar. Ah, eu estou ansioso. Vai orar, irmão. Vai orar, irmão. Ah, eu estou angustiado. Vai orar, não vai buscar Deus. Para com isso. Vai orar, vai buscar a Deus. Confia no Senhor. O texto diz, não é? Ele diz assim, olha,
Apresente, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica com ações de graça. Você já orou, agradece o Senhor. Comece a louvar, vai para a guerra que nem Josafá cantando louvores. Cantando louvores. Não mudou nada, mas eu já estou cantando louvor, porque eu creio que Deus vai fazer. Eu já estou adorando o Senhor. Sabe, são coisas que você está deixando de fazer e por isso você está afundando. São coisas que, princípios que você está abandonando e por isso que você está afundando. E por isso que você está afundando. Não é? A fé é como um músculo. Você para de exercitar, você começa a perder esse músculo. Você começa a atrofiar. A fé precisa ser exercida. A fé precisa ser praticada. E não tem nada mais que agrade. Não existe uma coisa que agrade mais a Deus do que a fé. Na verdade, a palavra diz: sem fé é impossível você agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você não crê que Deus responde, se você não crê que Deus te ouve, você não está agradando o Senhor, você não pode agradar a Deus. Não adianta vir para a igreja, não adianta dizimar, não adianta vir para as campanhas se você não crê. Creia em Deus, creia em Deus, confia no Senhor, entrega, como diz o Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, Ele tudo fará. Eu tenho certeza que Deus que te trouxe aqui para ouvir essa palavra, Deus tem muitas bênçãos para derramar na tua vida, mas confia no Senhor. Você precisa crer, você precisa deixar de ser incrédulo, você precisa deixar de ser incrédulo, você precisa se levantar, olhar para o Senhor, crer, confiar. Este é o teu papel, este é o meu papel, esta é a minha parte no processo. Crer, somente crer. O demais, o resto, o Senhor faz. Amém?